Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do Olhar em Redes. Meu nome é Iago e peço que você me acompanhe nessa nossa jornada de inteligência artificial, data science e como a gente está sentindo no meio deste mundo todo que vai modificando a cada nova tecnologia. Hoje a gente vai fazer uma análise sobre um filme que eu achei muito bom. Eu assisti ele na Apple TV, chama Na Ponta dos Dedos. Tá? A tradução em português é essa. É um filme que eu não vi tanta análise, deve ter aqui no YouTube várias análises diretamente sobre o filme, né? Tem geralmente muito conteúdo no YouTube sobre basicamente todos os filmes que saem. Mas é um filme muito bom e que trouxe muita reflexão. E eu espero compartilhar com vocês aí logo após a nossa vinheta. Seguinte, pessoal, vamos começar dando o contexto do filme para quem não assistiu e também para recordar para quem já assistiu. A ideia é a seguinte: a gente está numa sociedade onde as relações sociais, de maneira geral a relação amorosa, ela encontra problemas. A gente tem um aumento muito grande nos divórcios, a gente tem uma desilusão muito grande amorosa e houve ao longo da evolução da sociedade formas matemáticas de se propor soluções na hora de se encontrar o parceiro ou a parceira ideal. Como que se fazia isso? Através de um teste. Basicamente o teste constituía em tirar uma unha das mãos, né, dos dedos das mãos, e fazer uma análise de correspondência dentro do casal. Então você chegavam duas pessoas, essas duas pessoas cada uma tirava uma unha e essas unhas eram levadas para análise, por isso na ponta dos dedos. Ao levar para análise você tinha um teste de compatibilidade. Como que vai funcionar esse teste? Se nenhum dos dois são compatíveis ou estão apaixonados um pelo outro, 0%. Caso apenas um esteja apaixonado, 50%. E não é mostrado quem está ou quem não está. Caso os dois estejam apaixonados, sejam compatíveis, 100%. Então, você tem ali algo mais determinístico. Aquelas pessoas foram feitas para estarem juntas. E isso tem um impacto muito grande na sociedade como um todo, porque ao ter os testes à disposição, você acaba tendo também tomadas de decisão partidas ou compartilhadas ou iniciadas a partir dos dados. Então, se eu recebo um teste que me fala que o meu relacionamento atual tem 0% de chance de dar certo, eu posso já terminar logo de cara e partir para uma segunda tentativa, para uma outra tentativa. E isso foi modificando a dinâmica de maneira geral da sociedade dentro do filme. O que aconteceu ao mudar essa dinâmica? Começou a ter cursos ou workshops que pudessem aumentar essa interação, aumentar essa perspectiva de sucesso. Ou seja, eu começo a emular, a simular um processo de paixão com determinadas características através de atividades específicas. E a gente vai vendo isso ao longo do filme. Então,
eu passo a ter o contato olho no olho de forma presente, eu tenho que simular a sensação de falta de ar ao encontrar a pessoa amada debaixo d'água, eu tenho que emular aquela emoção, aquela adrenalina fazendo um salto. Tudo isso vai acontecendo e a gente vai vendo a protagonista fazendo esse processo de reflexão desde caramba, eu quero estar nessa empresa que promove o amor, até mesmo você ter um autoquestionamento sobre diferentes possibilidades dentro da sua vida. Então, esse é o cenário inicial deste filme e a gente vai fazer este caminho de análise sobre isso e sobre como que esse exagero de atribuir significado aos dados causa impacto dentro da nossa sociedade. E esse ponto que a gente falou sobre como isso vai impactar, é necessário que a gente entenda da onde vem primeiro. Então, quando a gente fala que há um impacto grande sobre a dinâmica de produção de dados e sobre as análises de dados na sociedade, a gente está falando basicamente sobre uma ideia de que eu tendo o conjunto de dados corretos e iniciais, eu soluciono qualquer problema. E não é verdade. Você não necessariamente soluciona e você não necessariamente nem tem acesso completo ou possibilidade completa de acesso ao que está acontecendo. Independente se você vai ser o Facebook tendo relação com todos os seus usuários ali presentes postando coisas ou pesquisando coisas, ou se você vai ser a lojinha do mercado que vai estar cadastrado os itens de compras por hora. Nenhuma das duas vão ter acesso completo às informações dos seus usuários. Isso é um mecanismo muito difícil, muito próximo do impossível. A gente só não fala que é impossível porque obviamente há uma chance matemática de acontecer, mas assim, teria que ser algo muito custoso para qualquer empresa ou para qualquer cenário. Você ter um acesso a ponto de você determinar o que vai acontecer, a ponto de você determinar como as coisas vão ser. Então, vamos ao nosso painel para as duas primeiras reflexões desse vídeo. A primeira reflexão que eu quero fazer com vocês é sobre essa distopia da certeza. Então, a ideia de que se eu consigo medir aquilo é válido e aquilo tem um grau de certeza, de acerto, ela tem uma distopia presente ali, que é justamente não tem como eu prever esse comportamento ao longo do tempo, porque as coisas vão se modificando. Iago, mas eu fiz uma coleta de dados gigantesca, eu tenho acesso aos dados do comportamento das pessoas dos últimos 30 anos. Perfeito, excelente, parabéns pela coleta, parabéns pela pesquisa, mas provavelmente um evento como a pandemia deve mudar o comportamento dos seus dados. Iago, mas eu tenho uma coleta muito grande da minha empresa de tecnologia, e ela foi modificando ao longo do tempo e eu tenho todos esses dados presentes de 1980 até 2022. Lindíssimo. Apareceu o ChatGPT e as coisas que estavam caminhando para Power BI, para uma tecnologia mais visual, começou a ter uma interação de conversa e todas aquelas tecnologias de base foram se modificando e hoje o mercado caminhou para as IAs, caminhou para uma outra situação que não se podia prever em cenários menores. Obviamente quem estava ali na ponta do Vale do Silício talvez conseguisse identificar caminhos. O que eu estou querendo dizer com isso? Que o conjunto de dados anterior não define o conjunto de dados futuro. Porque você vai ter comportamentos ou interferências que você não controla. E no cenário mais pessoal, a gente tem uma camada muito difícil de entender, que é a gente tem acesso aos dados que as pessoas expõem. Então, quando eu, Iago, vou fazer uma busca na internet e vou deixar registrada a minha busca,
a gente já toma cuidado, ambos, eu e vocês aí do outro lado, a gente já toma alguns cuidados sobre quais buscas eu vou fazer na aba anônima e quais buscas eu vou fazer na minha aba com o meu login do meu e-mail do Gmail. Então eu vou fazer coisas diferentes. Por quê? Porque eu não quero que dentro do conjunto que eu estou expondo com o meu IP, com os meus dados, com o meu e-mail presente ou algum identificador possível, eu não quero que nesse cenário haja um entendimento por parte desse sistema de ofertar conteúdos que são indevidos ou que são só conteúdos que eu pesquisei uma vez. Então, eu vou fazer uma viagem. Às vezes eu só pensei na possibilidade. Então, eu vou abrir uma aba anônima, pensando num caso bem light, tá? Eu vou abrir uma aba anônima e vou pesquisar ali para que o Google não me ofereça sites de viagem a cada vez que eu vou entrar nos seus sites, ou vá fazer uma busca, por exemplo, ou que o Instagram faça isso, ou que outros aplicativos também façam. Percebe como você vai tomando cuidado para não comunicar todos os dados a toda hora, por exemplo? E aí você vai identificando caminhos diferentes para você expressar coisas. O ChatGPT foi um exemplo disso. Você começa a ser muito mais amigável com o ChatGPT, mas ao mesmo tempo algumas questões pessoais que você leva para o ChatGPT você não levaria para o Instagram ou não levaria para a plataforma onde você expõe publicamente aquelas situações, ou seja, você não tem acesso completo aos dados logo de cara. Isso sem a gente entrar na parte psicológica presente, só entendendo o comportamento e as ações presentes de cada usuário. Voltando ao nosso painel, a gente vai chegar ao seguinte, a um medo social, uma tirania dos dados, que é justamente eu ter essa certeza, essa premonição sobre como as coisas vão acontecer, eu começo a duvidar sobre a realidade que eu tenho. Então, assim, se eu tenho um resultado de 100% validado de amor ou 0%, independe de como eu me sinto, independe de como eu estou interpretando ou construindo aquela realidade a partir das minhas vivências. Independe da narrativa que eu estou construindo na minha cabeça sobre a construção de um relacionamento ou algo do tipo. Isso vira basicamente uma certeza de sucesso ou fracasso. Então, qual que é a minha decisão? Minha decisão é sair do fracasso ou caminhar no sucesso. Mas, poxa, Iago, eu fiz o teste dos dedos e deu 100%. E eu, assim, não me dou bem com meu marido, ou não me dou bem com a minha esposa, ou com a minha namorada, ou com o meu namorado. Você deu 100%, cara. O teste apareceu 100%. Então, assim, você sair do 100% para qualquer outra coisa que seja menor de 100%, não faz o menor sentido, nem matemático, nem lógico. Então, você deve continuar. Mas se você não está feliz, não importa. Continua, porque numericamente aquilo está apontando que em algum momento aquilo virá. Você já tem a certeza da felicidade, que não seja no presente momento, mas no futuro. Ah, Iago, mas eu estou super feliz, estou amando, mas deu 0%. Então, basicamente você está feliz, parabéns, é legal. Dito isso, saia dessa relação, vai ser um fracasso. Não importa como você está se sentindo no momento, o que importa é o que virá no futuro, logo você tem que sair o quanto antes, até para preservar esse momento positivo na sua timeline que você está construindo. E aí a gente começa a perceber algumas dinâmicas de como os dados influenciam as pessoas. A gente começa a perceber como os dados em si, eles deixam de ser uma iniciativa para demonstrar coisas positivas ou para demonstrar coisas que possam estar ocorrendo e gerar reflexões, provocar questionamentos e provocar ações a partir dos questionamentos, não a partir dos dados. E ele passa a ser algo mais tirânico. Vai dar certo, vai dar errado. Vai acontecer, não vai acontecer. E tudo isso gera um determinado problema sobre como a gente vai lidar com isso, com as questões de probabilidade e principalmente as questões que são mais determinísticas, como é o caso deste filme. E a gente vai para os últimos 2 pontos de reflexão desta parte do vídeo. O primeiro, a gente tem uma questão de subjetividade humana. Então, assim, colocar o amor enquanto uma perspectiva numérica é muito difícil. É muito difícil, porque você vai ter um conjunto de coisas que você não vai ver. A gente vai falar isso mais à frente. E quando a gente vai para essa questão matemática, não só há uma complexidade ali presente, mas também há uma subjetividade
no cenário que a gente está analisando que transformar isso em fórmula matemática é muito difícil, ou seja, você tem uma tendência de possíveis erros matemáticos, né? Então, assim, você tem um grau de erro em qualquer predição, em qualquer análise, e isso levado em consideração em determinados cenários impactam muito mais que outros. Então, a gente pode ir a 2 cenários de utilização de IA há muito tempo atrás. Em 66, se não me falha a memória, a gente teve o ELISA, que foi a utilização dentro de um processo terapêutico, a pessoa digitava os problemas que ela teria ou que ela estaria sentindo, e a ELISA, que seria uma máquina, ia colocando respostas prontas, né, respostas padrões, a partir daquele cenário. Né? Então eu falava, poxa, Elisa, estou com depressão. Ela fala, me conte mais sobre o que você está sentindo. Aí eu falo, nossa, eu tenho uma tristeza profunda, eu tenho uma relação difícil com meus familiares. Aí ele vai apresentar, me conte mais sobre a sua relação com os familiares. E aí você ia contando para ela ia fazendo esse processo, caminhando junto com você. Isso tem um impacto negativo? Pode ter. Você pode ter uma construção de uma subjetividade de uma relação com a máquina, e isso pode ser algo negativo, e você vai, obviamente, levando a pessoa para caminhos diferentes, dentro da análise, dentro de uma análise mais psicológica. Mas, ao mesmo tempo, você pode ter, por exemplo, diagnóstico de doenças. Então, o MySync, que se não me engano é de 76, se não me falha a memória, ele já começa a fazer um processo de IC. Então, se aquele índice está dessa forma, logo acontece isso. Se aquele outro índice está daquela forma, logo acontece aquilo. Você tem um conjunto de coisas que vão determinar, por exemplo, se há a presença de uma certa doença ou não. E isso impacta diretamente a vida. Então, por mais que ele tenha uma taxa de acerto, por exemplo, maior do que a dos médicos à época, isso leva a uma questão de ética sobre como as coisas vão ser lidadas. Então, assim, tudo bem, você acertou 70% dos casos, né, sobre não existir ou existir a doença. Mas e as outras 30 pessoas desse grupo de 100 que provavelmente receberam um diagnóstico negativo e tinham a doença, ou que receberam um diagnóstico positivo de presença da doença, mas que não tinham? Como que elas são impactadas? E é a mesma questão que a gente leva agora para este filme. Como que as pessoas vão lidar com falsos positivos ou falsos negativos? Como que as pessoas vão lidar com esse cenário? E na barreira dessa subjetividade que a gente está falando, né, dessa questão do que o humano consegue perceber ou não, a gente pode ir para outros caminhos. Então a gente pode ir para um caminho mais freudiano. Então, assim, você tem o consciente, que é esse momento que a gente está percebendo, que a gente está conseguindo elocubrar, ter a consciência sobre, e eu tenho o meu inconsciente enquanto um grande porão que eu vou armazenando as coisas. Eu posso ir para um inconsciente mais junguiano, onde eu não necessariamente tenho um porão construído, mas eu vou ter ali um mundo onde eu consigo
ter N mil possibilidades de desenvolvimento das minhas subjetividades, dos meus elementos, dos meus sentimentos, que eu ainda não tive acesso, mas que eu vou ter acesso a partir dos momentos de sonho ou a partir dos momentos onde eu consiga entender ou trazer à tona, trazer no meu cenário criativo aqueles elementos e eu possa trabalhar isso. Então, assim, quais são os cenários ou os elementos que eu estou trazendo à tona no meu consciente e estou expressando isso em ação? Quais são os cenários que eu ainda nem tenho acesso e que eu não estou trazendo? O amor ou esses sentimentos mais intensos talvez estejam nos dois campos, aliás, estarão nos dois campos, na construção da experiência humana de fato. Logo, se eles estarão nos dois campos, eu não vou ter acesso completo aos dados, independente dos dados que eu tiver. Ah, mas os dados são químicos, biológicos. Dificilmente você vai conseguir conceitualizar biologicamente um conceito filosófico. Amar é um conceito. Então, se eu consigo identificar esse cenário de qual é o conceito e quais são as variáveis que vão compor, maravilha. Quando que a gente consegue? Quase nunca. Justamente porque há um limite entre o que você consegue denominar daquilo e o que você de fato está sentindo e experienciando naquele momento. Bora para mais uma parte desse vídeo. Olhando para uma análise mais técnica desse processo, e a gente já vai direto para o nosso quadro, a gente está falando basicamente sobre um processo que esse filme vai trazer como reflexão de um certo reducionismo biométrico, né? Você reduzir o conjunto de sentimentos a uma questão bioquímica. E é claro, quando você traz essa questão bioquímica, você está falando também de análise de dados ou análises relacionadas à predição. Os elementos bioquímicos, nesse caso, são os dados que você vai ter e a constituição da análise é desde o tratamento deles até a saída do resultado. Então você tem esse tipo de cenário muito difícil de você entender. Depois você vai ter um segundo ponto, que é você caminhar de um espectro determinístico, binário, para uma lógica mais difusa. Então, assim, o quanto que eu consigo, de fato, ter um sistema binário, 0 ou 1, sucesso ou insucesso, e o quanto que eu não consigo ter esse sistema, e talvez eu tenha um sistema probabilístico, né? Algo mais 50% de chance, 70% de chance, 40% de chance, ou algo do tipo. O quanto que eu consigo ter essa dinâmica presente matematicamente. E é claro, se eu estou olhando para esses cenários de análise e estou analisando uma parte mais bioquímica do processo, um primeiro momento há uma certa questão de o quanto de contexto eu vou ter para padronizar essa análise. Então, se eu tenho dados que são fisiológicos, eu posso, por exemplo, diagnosticar a ansiedade naquele dia com aquele marcador biométrico, porque eu tenho um excesso, por exemplo, de cafeína no corpo, né? Então eu tenho uma questão sobre o quanto que eu consumi, o quanto que aquilo me afeta do que eu já consumi e o quanto que eu vou ter que padronizar a forma de fazer, do momento de fazer a análise, para que eu não tenha erro na minha avaliação. Então é mais ou menos como se fosse um exame médico qualquer que você vai fazer. Se você vai fazer um exame de sangue, você vai ter que passar por um procedimento de 12 horas, 8 horas, a depender do exame, que você vai ficar sem se alimentar. Ou você vai ter algum exame de urina e você precisa beber tantos litros d'água ou não beber tantos litros d'água. Você vai ter que ter um padrão ali de como você vai lidar com o exame para que o resultado não seja influenciado. Então você imagina isso num cenário mais relacionado ao amor, como é o caso do filme, né? Você tem que ter uma padronização muito grande de como as coisas vão acontecer. As pessoas vão estar posicionadas frente a frente, elas vão estar olhando uma para a outra, elas vão estar em salas separadas, elas vão ter se alimentado de um jeito ou de outro, vão consumir café de um jeito ou de outro. Elas vão fazer o que exatamente? Então tudo isso é padronizado, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de produzir um simples dado. Você imagina esse dado, depois de ter sido produzido, ele ser contextualizado. Então é uma outra situação. E a gente entra para aquele efeito de calibração, porque ao longo do filme a gente tem alguns cenários que eles são interessantes, que é uma tentativa de replicar o amor através de atividades, né? Então você tem ali
atividades construídas para replicar momentos ou sensações de amor ou de apaixonamento. Há uma diferença grande entre a emoção vir de fato e você produzir uma sensação. Por mais que as duas coisas possam acontecer, elas trazem um processo de reflexão no filme que ele é bem interessante, que é justamente você percebe que ao longo das relações você perde os momentos mais íntimos, não sexuais, mais íntimos, pela rotina que se constrói, e que um dos caminhos de apaixonamento é justamente replicar ou pelo menos tentar voltar a este ponto mais original. E que às vezes a gente força para voltar quando é mais básico. Então assim, se constrói uma ideia de que para eu olhar a pessoa e perder o ar e admirar aquela pessoa, eu preciso estar debaixo da água, olhando para a pessoa por X segundos, minutos, enfim, como o filme vai explicar. E os protagonistas vão se apaixonar olhando um no olho do outro por alguns segundos numa conversa boba. Que aí você percebe que esse controle estatístico matemático ele só faz algum sentido se a utilização ou a produção dele for espontânea. Porque o contexto da produção dos dados que vão estar ali presentes precisa ser espontâneo. Eu preciso ter um conjunto de emoções acontecendo em tempo real para que aquilo tenha contexto. Então não adianta eu colocar a pessoa debaixo da água para tentar replicar. Não adianta eu treinar as pessoas para responder as questões emocionais em cenários extremamente controlados, porque na hora que ela vai precisar responder num cenário não controlado, ela não vai saber lidar. Porque é justamente em ter essa emoção e lidar com ela que você vai construindo essa relação. E observa como as questões numéricas vão influenciando para que você jogue fora e descarte o quanto antes as relações, ou para que você assuma logo aquela relação e coloque todas as fichas nela, sem necessidade, porque você vai precisar trabalhar isso não só na taxa de sucesso, mas ao longo do tempo. Então percebam como essas coisas vão caminhando para a nossa próxima reflexão. E a gente chega na última parte desse vídeo, que são as questões mais éticas do vídeo, que é, se eu tenho esse acesso ao conjunto de dados, e esses dados são mais pessoais, isso serve hoje em dia já para redes sociais, a gente já tem esse debate sobre como que as grandes empresas que coletam os nossos dados, basicamente ao longo do dia e da utilização, como elas vão lidar com isso. A gente vai ter uma questão muito alta sobre ética, então, sobre como lidar com a ética, né? Com o presente momento e com a presente situação da nossa sociedade. E a gente vai para o painel para discutir isso. Primeiro grande ponto. Os dados, principalmente dados biológicos, são dados sensíveis. Então, assim, se você tem nesse conjunto de dados algo que possa expor as pessoas, há um controle que tem que ser rigoroso de uma privacidade e há um processo todo implícito sobre o processo de coleta até o descarte dos dados. Então, esses dados, por mais que eles utilizem para treinamentos, por exemplo, de modelos de predição ou algo do tipo, você tem que ter toda uma política de descarte dos dados, de ciclo de vida, para você poder fazer esse controle ao longo do tempo. Tá? Depois, o sistema ele tem que ser informativo, mas não definidor. Então, assim, é muito difícil que você tenha, de fato, um sistema que seja determinístico em termos de probabilidade. Uma coisa é eu ter uma alta chance de sucesso, baixa chance de sucesso. Outra coisa é eu ter
100% ou 0%. Ser determinístico no processo é muito difícil, de fato. Então, a gente tem que pensar muito sobre não só a ética no sentido de utilização dos dados, que é o que a gente geralmente associa logo de cara, mas também disposição dos resultados. Ou seja, até onde eu consigo, de fato, expor os resultados sem comprometer a tomada de decisão das pessoas que estão ali presentes. Sem comprometer a subjetividade da análise que estará ali presente e o processo decisório daquela pessoa. O quanto que a gente consegue ser ético não só no processo de coleta e tratamento, mas também de auxílio na hora da tomada de decisão. Voltamos ao nosso painel. A gente vai ter um direito ao erro. Então, assim, se você está falando sobre um processo de casais, por exemplo, 0% é muito forte em termos de resultados. 100% é muito forte. Então, você está indicando caminhos de tomada de decisão muito assertivos para uma situação muito subjetiva. Isso acontece no mundo hoje em dia? Claro, você tem N mecanismos que vão te indicar satisfação no processo de compra, satisfação no processo de casais mesmo, de você ter uma compatibilidade com aquelas pessoas que estão ali presentes naquela rede social, e isso não necessariamente vai acontecer, né? As coisas são mais inéditas do que os dados possam mostrar. E é claro, tudo isso tem uma questão de consentimento ali presente dentro do conjunto de dados. E nesse cenário dentro que a gente está analisando, não só o consentimento do usuário em si, mas a forma como essas coisas vão ser expostas para análise. Então, como a gente vai conseguir organizar tudo isso de forma ética ao longo do processo. Vamos agora a uma nova parte do painel, olhando também como que a gente pode solucionar. A gente apresentou todos os problemas éticos presentes, como que a gente pode tentar propor uma solução nesse mesmo sentido. Então, começamos a entender um princípio não determinístico. Então, a gente está olhando para um cenário onde eu não vou fazer uma sentença, eu vou fazer uma tendência. Então, se eu estou apaixonado naquele momento e eu consigo bioquimicamente determinar um conjunto de probabilidades, eu tenho uma tendência sobre como as coisas estão caminhando ou não. Então, se eu tenho, por exemplo, um smartwatch, pensando agora no cenário fora do filme, tá? Eu tenho um smartwatch, ele está conectado aqui ao meu pulso e ele está medindo como eu tenho os meus batimentos cardíacos e quando a pessoa amada aparece, eu tenho um aumento do batimento cardíaco, a minha pressão arterial vai subindo e a pupila vai dilatando e o meu óculos da meta capta que a minha pupila dilatou naquele momento e eu tenho indicadores. E ao longo do tempo eu consigo correlacionar com os indicadores da pessoa amada. Se eu tenho esse tipo de indicador, eu posso ter uma probabilidade, uma tendência. Então é um comportamento que eu posso mensurar e mensurar ao longo do tempo. E isso pode me indicar sucessos ou não. Ok. Então eu tenho uma tendência e estou indicando tendências. Isso quer dizer que acontece 100%, que é tudo que está ali presente nos meus dados que vão replicar na vida real? Não. Isso pode ter um conjunto de influências do mundo externo que não são só daquela relação, muito grande. Então, eu consigo analisar as coisas em contexto, sem ser determinístico, mas entendendo as probabilidades e até onde aquele elemento, aquele indicador, aquele KPI, de fato me permite tomar decisão, porque por vezes ele não vai me permitir. Além disso, eu vou ter uma preservação da minha diversidade, ou seja, eu encontrei padrões presentes, padrões ouro sobre as relações, tudo bem. Mas há um conjunto diverso de relação que vão ter presentes que não estarão no meu conjunto de dados originais. E isso é natural que aconteça. Depois, eu posso ter esses dados não só nesse perfil mais determinístico biológico, né, de você analisar biologicamente como as coisas vão ser, mas também eu vou ter um conjunto de dados que possam ser complementados com outras variáveis. Então não é você abandonar a ideia da análise. Não é você olhar a ideia e falar, não, isso não presta, isso tem que ser jogado fora. O filme é uma grande loucura e... Não é isso. A ideia de você ter um indicador que possa contribuir no mundo da correria que a gente se encontra com possibilidades de sucesso são boas. E isso serviria para modelos de negócio, para relacionamentos, para amizades, para uma série de coisas. A grande questão não é você jogar fora, é você entender as limitações do modelo. Então, uma chance de sucesso é uma coisa, uma determinação de sucesso é outra.
o meu modelo ser capaz de acertar um alto valor de 80% do conjunto de relações, quer dizer que eu ainda tenho uma taxa de erro de 20%. Isso, para um conjunto de relações, talvez esteja ok. Mas você precisa avisar o usuário. Você precisa avisar quem está utilizando que, ao olhar 10 vezes aquele cenário, 2 vezes você vai ter que refletir se está certo ou está errado. Outras 8 vezes, provavelmente vai ter um acerto. Então, provavelmente as coisas vão caminhar bem. E vai depender do usuário ter esse avanço ou não, de acordo com o que ele sentir, com o que ele experienciar. Vamos ainda mais um ponto, que é respeitar as diferenças humanas que vão ter ali. Então, assim, se eu tenho um padrão, esse padrão não necessariamente vai servir para todo mundo. Assim, vão ter diferenças culturais. Você está ali no cenário, é um filme norte-americano, né? Então você está no cenário americano, você vai ter outros cenários culturais, outras formas de expor o sentimento de acordo com as culturas presentes. E tudo isso vai estar linkado diretamente a como a gente vai reagir de acordo com o que a gente está vivenciando, né? Experienciando naqueles momentos. Para a gente concluir, cuidado com o uso dos dados para determinar coisas e até mesmo para estimar probabilidades. Há um conjunto de erros, há um conjunto probabilístico. Essas coisas podem ser legais para a gente conseguir tomar decisões, para a gente conseguir otimizar o processo, mas em alguns casos só deem tempo. Só levem em consideração as formas como vocês estão experienciando e tendo sentimentos presentes. Às vezes é mais básico ainda do que necessariamente a gente ter esse momento de determinação e assertividade. Há coisas que não precisam disso. Há coisas que precisam. Então, se você for para um cenário financeiro, vai precisar de assertividade, tomada de decisão rápida, de construções pautadas em probabilidades de sucesso e testes e validações. Tudo isso é muito bom. Dito isso, em alguns outros cenários, vivam. Só isso. Só vivam, que está tudo bem. O conjunto de dados continuará ali presente em muitos casos. Pode ser que eles vão te auxiliar, dependendo da forma como você trate as coisas, mas deixe ele para um momento de trabalho, deixe ele para um momento até mesmo de lazer, no caso de jogos, por exemplo, mas saiba em que situações você precisa deles e quais situações ele só está ali como um mero complemento de algo que você está buscando como uma linguagem, uma dúvida que você está tendo. E às vezes essa dúvida está mais na análise de si mesmo e do seu comportamento, do seu histórico, das suas vivências, uma análise mais psicológica, do que necessariamente uma análise numérica. Então, esse tipo de situação é o que vai diferenciar sucesso ou insucesso. É você se entender e é você entender que as relações vão ter momentos positivos, momentos negativos, para mais ou para menos em determinadas situações e que você tem várias formas de expressões desses seus sentimentos, numéricos inclusive, mas é só mais uma forma de expressão, não a principal. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, curta, comente e compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. O canal está começando agora. Logo, quando você ativa as notificações, você recebe uma mensagem do YouTube avisando que tem vídeo novo. E aí você consegue manter este engajamento aqui na plataforma. Beleza? Um grande abraço a todos, um beijo e até mais. Valeu!